Cumprimento a amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira escola bíblica dominical do mês de setembro. Por conta do desfile, alguns irmãos estão ausentes nessa manhã. Em compensação, alguns irmãos estão nos visitando também, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Classe de crianças e de jovens, podem sair. É o Cid Moreira que vai dar aula hoje? Não, né? Eu já fiz, né? É o Cid? Glória a Deus. Amém. Nesse trimestre nós estamos estudando, meditando no fruto do Espírito, de Gálatas 5, 22 e 23. E nessa manhã eu quero responder com você a seguinte pergunta: o fruto do Espírito é fidelidade ou fé? O fruto do Espírito é fidelidade ou será que o fruto do Espírito é fé? Para isso, abra a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas 5 e 22. Será que o fruto do Espírito é fidelidade ou será que o fruto do Espírito é fé? Gálatas 5 e 22. Diz assim, a última qualidade do verso 22. Estamos começando hoje o terceiro trio, o último trio de características do fruto do Espírito. Nós já estudamos sobre o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade. Domingo passado, nós vimos que o significado básico dessa palavra é generosidade. E hoje vamos estudar a última do verso 22. Para isso eu vou ler o versículo inteiro novamente. Gálatas 5 e 22. Diz assim. Vamos orar antes. Curve sua cabeça. Se concentre com o Pai. Se você já orou hoje, aproveite para falar com Ele novamente. Se ainda não, aproveite esse momento para iniciar a sua conversa, a sua intimidade com Ele. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Senhor, por este primeiro dia da semana. Te damos graças, Senhor, por essas primeiras horas que o Senhor nos concedeu, que são um presente do Senhor para nós aqui nesta terra. Pai, nós queremos cada dia mais ser gratos a Ti, e em gratidão, Senhor, nós queremos nos consagrar. Estamos aqui para meditar na Tua santa palavra, que não é um livro qualquer. Senhor, foi escrita por homens, mas por homens inspirados por Ti, dirigidos, iluminados, capacitados pelo Senhor, para expressar os Teus pensamentos, propósitos e desejos a todos nós. Então, nos abençoa, Pai, nos protege neste domingo, e nos guia para a Tua honra e glória que nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Eu vou ler e quando chegar a última palavra vocês falam bem alto, tá bom? O que estiver na versão de vocês. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Ixi. Aqui na minha versão Almeida, revista atualizada, está fidelidade.
E eu creio que em outras versões também. Alguém tem alguma versão diferente da ARA? Mais alguém tem fidelidade na sua versão? Qual é a versão de vocês? Vocês sabem? RA. NVI. Pronto. Hã? King James. Quem não sabe, James é Tiago. Então, King James é rei Tiago, né? Aqui na NVI, Nova Versão Internacional, diz também fidelidade. Alguém tem uma versão diferente da ARA ou da NVI que tem fidelidade? Linguagem atual, aparece o quê? Fidelidade. Então, pelo menos em 3 versões, aparece fidelidade. Porém, na corrigida, que eu acho que é a versão de alguns de vocês, parece a fé. E não apenas na corrigida, mas também na King James, né? Estou com ela aqui. E diz que o fruto do Espírito é faith, que em inglês é fé. Tenho também aqui Bíblia Sagrada, edição pastoral, que é católica. Ela também diz fé. Tenho também aqui a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, para quem não sabe, dos TJ. Também diz fé. Mais alguém tem uma versão diferente dessas? 69, também tem fé. A de 70 tem o quê? Fé, né? Então, irmãos, qual desses 2 significados é o correto? O que é o fruto do Espírito? É fé ou é fidelidade? É fidelidade ou é fé? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fé não é fidelidade, exatamente, e fidelidade não é fé. No dicionário, no grego, a palavra que aparece aí é pistis. E essa palavra, ela tem vários significados. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. De acordo com o dicionário grego, pistis não é alpistis. Certo? Pistis significa, vamos ver. Espera aí, paciência. Calma. Pistis. Pistis. Fé, confiança, compromisso. Como uma característica ou qualidade, fidelidade, confiabilidade, lealdade, comprometido. Então, de acordo com o dicionário, pistis pode ser fé ou fidelidade. A pergunta é, aqui é qual dos 2? Fidelidade, irmãos, eu acredito que se encaixaria muito bem aqui. Por que eu acho que se encaixaria muito bem? Por quê? É uma característica de Deus. Deus é fiel, sim ou não? Sim. E também deve ser uma característica nossa. Devemos ou não devemos ser fiéis? Deus até elogia a nossa fidelidade a Ele, né? Ele espera que sejamos fiéis. É algo que o Espírito Santo nos ajuda a ser, sim ou não? Sim. Então eu creio que se encaixaria muito bem aqui a palavra fidelidade. Inclusive, quando eu preguei sobre o fruto do Espírito outras vezes, eu ensinei sobre fidelidade. Porém, eu acredito que o melhor significado aqui seja fé. Por quê, pastor Tiago? Porque fé é o sentido principal da palavra pistis. Eu acabei de ler o dicionário, coloca fidelidade como segundo significado. O primeiro é fé, confiança. Então essa é uma das razões porque eu acredito que a versão corrigida e outras estão corretas
quando dizem que o fruto do Espírito é fé. Segunda razão, é muito normal do apóstolo Paulo incluir na mesma lista de qualidades a fé e o amor. Ou seja, quando Paulo traz uma lista de qualidades e ele inclui o amor, é normal que ele também inclua a fé. Ou seja, que ele junte amor e fé na mesma lista de qualidades. Para comprovar as minhas palavras, vamos ver alguns exemplos em que isso acontece. 1 Coríntios 13 e 13. Pedi 3 irmãos para lerem. 3 referências. 1 Coríntios 13 e 13. Estamos vendo algumas listas de características ou de qualidades, onde o apóstolo Paulo inclui na mesma lista o amor e a fé. 1 Coríntios 13, 13. Pode ler, Gilson. Caridade? Corrigida, né? Como é que diz o amor, né? É ágape, inclusive aí é ágape. Caridade é uma característica do amor, né? Mas, ok. Então, permanece a fé, a esperança e o amor. Paulo junta na mesma lista fé e amor. 1 Tessalonicenses 1 e 3, outro irmão. Uma igreja modelo, né? A igreja de Tessalônica. Por que a igreja de Tessalônica era modelo? 1 Tessalonicenses 1 e 3. Outro irmão lê bem alto. Fabiano. Eita, que versículo forte. Lê de novo, Fabiano. É bonito esse versículo, não? Mais alto, Fabiano. Sem rir. Lembramos continuamente que antes que nosso Deus e Pai, que vocês têm que mostrar o trabalho de Jesus da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eita! Paulo elogia a igreja por 3 motivos. Trabalho que vem da fé, o esforço que vem do amor e a perseverança que vem da esperança, né? O que a fé produziu na igreja? Trabalho. O que o amor produziu na igreja? Esforço. O que a esperança produziu na igreja? Perseverança. Glória a Deus. 1 Timóteo 4 e 12. Para quem é jovem, assim que nem eu, né? Esse versículo foi escrito para jovens. Para quem não sabe, viu, pastor Sócrates? Na época de Paulo, jovem era de 40 anos para baixo, viu? 40 anos para baixo. Até 39 ainda era. Fez 40, já não é mais, viu? Próximo ano não. Aí no próximo ano já. 1 Timóteo 4 e 12. De pé, ó Sioneide. Vocês perceberam como essas 3 referências que nós lemos são apenas alguns exemplos das muitas. Paulo inclui na mesma lista o amor e a fé. Qual é a primeira qualidade que ele cita do fruto do Espírito em Gálatas 5:22? O amor. Então, é normal que na mesma lista em que Paulo cita o amor, ele cite também o quê? A fé. Então, essa é uma das razões porque eu creio que pistes aqui, o melhor significado é fé. Então, o fruto do Espírito é fé. Porém, irmãos, para que não haja divisão, né? Para que não haja divisão no corpo de Cristo, nós podemos dizer que a fé da qual Paulo fala em Gálatas 5:22 é uma fé
que produz fidelidade. Então, o fruto do Espírito nós poderíamos dizer assim, né, para ficar todo mundo unido, sem briga, depois ninguém ficar discutindo no Face ou no Instagram. Então, que fé é essa? É uma fé fiel ou uma fé leal. A fé, irmãos, ela não fica no vácuo. A fé não é um sentimento. A fé, ela produz alguma coisa. E nós podemos ter certeza que a verdadeira fé produz fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à palavra de Deus, fidelidade ao Evangelho e por aí vai. E era exatamente isso, irmãos, que estava faltando na igreja a qual Paulo estava escrevendo. A igreja aos Gálatas, a igreja dos Gálatas estava perdendo a fé. Estava perdendo a fé no Evangelho de Jesus Cristo. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos perder também. Fé é algo que nós podemos perder. Os três o quê? Como nós podemos perder a fé? O que estava acontecendo com os Gálatas? Só para citar o contexto, pastor. Eles estavam deixando de crer no Evangelho de Jesus para crer nas obras. Deixando de crer no Evangelho para crer na lei. E se nós pararmos para pensar, isso é um risco que nós evangélicos também corremos. Nós podemos perder a confiança na eficácia do sangue de Jesus e acharmos que vamos para o céu porque cumprimos algumas regras de igreja. Isso, legalismo. Isso é ou não é comum? É ou não é um risco? Não, eu vou para o céu se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro. Exatamente. Não é que essas coisas não sejam importantes, eu não estou dizendo isso. Que leis, que regras não são importantes. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos colocar confiança nas regras, ao invés da confiança no Evangelho de Jesus Cristo para eu ir para o céu. Senão eu vou achar que eu vou porque eu mereço. Eu vou achar que eu vou porque eu estou usando uma Bíblia debaixo do braço. Eu vou achar que eu mereço ir para o céu porque eu vou para a igreja todo domingo. Eu vou achar que eu mereço ir para o céu porque eu dou o dízimo e tal. Irmãos, nós vamos para o céu por quê? É porque nós merecemos? É porque nós fizemos o que deveríamos fazer? Não é porque o sangue de Jesus foi derramado em nosso favor. Então, se nós não tivermos cuidado, nós perdemos a fé em Jesus e confiamos em nós mesmos. Então, esse é um exemplo, um dos muitos exemplos, né? Podemos deixar de confiar em Cristo para confiar no dinheiro, deixar de confiar em Cristo para confiar em uma pessoa e por aí vai. Então, irmãos, não é difícil perdermos a fé. Talvez no fundo do seu coração você está começando a perder. Mas nós não podemos perder. E por que nós não podemos perder? Porque a fé é indispensável. A fé não é um acessório. A fé é indispensável. E ela é indispensável para quê, pastor? Deixa eu citar 3 características da fé rapidinho. Primeiro, a fé é indispensável para a salvação. Lembra quando Paulo e Silas estavam pregando e eles expulsaram o demônio de uma jovem e os donos daquela escrava não gostaram, fizeram uma bagunça, Paulo e Silas foram presos. Mesmo presos injustamente, eles não reclamaram, eles não perderam a fé, pelo contrário. Diz a palavra que à meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. E diz a palavra que, por causa disso, Deus enviou um grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E aí, quando o carcereiro acordou, porque ele era vigia, ele estava dormindo, né? Isso é normal entre os vigias dormir. E ele acordou, não vou citar nomes aqui, né?
Mas ele acordou, e quando ele acordou, qual foi a suposição que ele teve? Todo mundo fugiu. E naquela época, o carcereiro, ele era responsável pelas vidas. Se alguém fugisse, ele seria penalizado por César com a morte. Sabendo que ia morrer, ele toma uma decisão: vou me matar. Ele puxa a espada e já ia se matar, quando Paulo e Silas gritam: não faça isso! Ninguém fugiu, todos estão aqui. Eu acho que esse foi um milagre maior do que o terremoto, né? Como é que um homem segura um monte de preso para não fugir? É um milagre grande demais, é só o poder de Deus, né? E aí, o carcereiro, talvez já tocado pelos louvores, porque foi ele que açoitou Paulo e Silas, já tocado pelo testemunho, por ter ouvido falar alguma coisa, ele pergunta: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E Paulo responde: reze 3 Ave-Marias, dê esmola, vá até o canto fulano de tal. Não. Qual foi a resposta de Paulo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Será que o homem ficou esperando o que mais? Só isso. Confie, creia, se entregue ao Senhor Jesus e você vai ser salvo. E a tua casa, se crer também, será salvo. Então, como eu disse, crer em Jesus não é algo opcional. É algo necessário. A Bíblia deixa muito claro, irmãos, isso. Infelizmente, a maioria das religiões tem nas obras um meio de salvação. Você pode pesquisar as religiões e elas colocam nas obras do fiel um meio de salvação. Se ele fizer isso, talvez ele seja salvo. É ou não é assim? Talvez, se ele cumprir tudo, se ele for para canto tal, se ele se ajoelhar. O cristianismo é diferente. A Bíblia deixa bem claro que a salvação é pela fé e não pelas obras. Um dos textos que diz isso, dos muitos, é Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse pelas obras, primeiro, ninguém seria salvo. Se a salvação fosse pelas obras, segundo, se fôssemos salvos, entraríamos no céu cheio de orgulhos. Cheio de orgulho, né? Eu que fiz, eu que mereço. Chutando a porta do céu. Abre que eu mereço entrar, né? Ninguém vai. Ninguém merece. Se eu fosse Jesus e eu visse que tinha um que podia se salvar, eu não tinha descido, não. Se um pode, por que os outros não podem? Por que ele veio? Porque ninguém poderia. Nenhum de nós mereceria ser salvo. Em relação a... Pronto. Isso não quer dizer, irmãos, quando diz que a salvação não é pelas obras, não significa que as obras não sejam importantes. Não entenda isso. Tanto é que o versículo 10 de Efésios 2 diz que Deus nos criou para boas obras. Então as boas obras não salvam, mas elas são importantíssimas. Precisamos praticar boas obras, porque as boas obras confirmam a nossa fé, né? Elas provam a nossa fé. Então é mais ou menos o que Tiago está dizendo. Como é que eu vou provar que tenho fé? É só dizendo? Não. Aí sim as obras vão entrar como consequência da minha fé. Mas a ordem tem que ser essa: salvação
transformação. Deus não diz para o povo de Israel: cumpram a minha lei que eu liberto vocês. O que foi que Deus fez? Deus libertou o povo, trouxe para o Sinai e disse: está aqui uma lei para vocês cumprirem. Então primeiro Deus salva, depois Deus transforma. Amém? Se fosse o contrário, se Deus só nos salvasse depois de sermos transformados, ia dar certo? Quem aqui seria salvo? Primeiro Deus salva, depois Deus transforma. Primeiro Deus salva, depois Ele nos capacita a praticarmos boas obras. Entendeu? Então a fé é indispensável para salvação. Sem fé eu não posso ser salvo. Entendido? Segunda característica da fé. A fé é indispensável para a vida, ou indispensável para vivermos. Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Paulo era um ardoroso defensor do Evangelho, né? Ele cria no Evangelho. É a morte de Jesus que nos salva. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como é que nós somos salvos? Através do crer. Primeiro do judeu e também do grego. Tem gente que acha que o judeu vai ser salvo pelas obras e o não judeu vai ser salvo pela fé. Irmãos, nunca foi assim. A fé sempre foi o ônibus que nos leva para o céu. Sempre. Não existe outro transporte a não ser a fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por... A fé é o ar que a gente respira. Sem fé a gente morre. É claro, irmãos, que esse versículo está se referindo a uma vida futura, uma vida eterna. O justo viverá pela fé, viverá no céu, porque ele teve fé. Mas a gente pode aplicar também para o presente. Se você não tiver fé hoje, o que acontece com você espiritualmente? Será que já não existem crentes mortos-vivos? Será que nos bancos das igrejas, semana após semana, não estão se sentando pessoas que já estão mortas espiritualmente? E o que mata uma pessoa espiritualmente? É a falta de fé. Quando o crente perde a fé, deixa de crer, ele já está morrendo. Ele já está morto. Ele não progride, ele não avança. Ele desanima, fica deprimido, depressivo. Fisicamente está vivo, mas espiritualmente está morto. E a culpa não é dos outros, a culpa não é da família, a culpa não é da igreja, a culpa é nossa, porque nós deixamos de ter fé. Em meio aos problemas, às dificuldades, precisamos manter a fé. E a gente vai já ver o que é fé. Opa. Isso. Isso. Não tem como. Pronto. Aí você definiu o que seriam boas obras sem fé. Aparentemente são boas, mas só aparentemente. Por quê? Se eu faço algo sem fé, Leônis, eu estou fazendo com a motivação errada.
E se eu faço algo com a motivação errada, aquilo já não serve. Então não é boa obra. É algo que parece boa obra. Eu posso ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Olha como eu sou legal, né? Olhem para mim. Exatamente. É boa obra para Deus? Deus diz em Isaías que as vossas justiças são como trapo de imundícia. Trapo de imundícia era o que a mulher usava nos dias, né? Naqueles dias. Ela usava, sujava e jogava. Deus dizia para Israel: o que vocês acham que estão fazendo de correto, para mim é isso aí. Por quê? Porque não era pela fé, era pelo orgulho, competição, religiosidade, e Deus não aceita. Exatamente. 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 Vou fazer porque se eu fizer, né? Se eu der, Deus vai me dar muito mais. Né? Exatamente. Não é ingratidão, não é querendo agradar a Deus, como a irmã está dizendo. É querendo receber algo em troca. O que isso tem de bom? Né? Então, precisamos ter cuidado. Irmão, Diácono Gilson. Eita! Perdeu a fé. Amém, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é fé, né? Perder a fé. Né? Cada vez que a minha fé é provada. Irmãos, Deus usa muito o irmão para provar a nossa fé. Acho que Deus usa mais o irmão do que o diabo, muitas vezes. Antes de eu prosseguir, né, Nance? Depois vocês reclamam que eu termino tarde, viu? Certo. Isso. Ele vai gerar isso em mim. Não significa. Significa que você não está permitindo que ele guie você. Nós vimos isso no primeiro estudo, quando Paulo diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, mesmo sendo crente, Leones, eu tenho que tomar uma decisão. Quem eu vou permitir que me guie? A carne ou o Espírito? Eu posso ser crente e não ter amor. Eu posso ser crente e não sentir paz. Eu posso ser crente e ser impaciente. Não deve, mas eu posso. Né? Eu posso ser crente e não ter fé. Puxa vida. E aí você vai colher as consequências disso. Viu? Ele vai continuar habitando, né? Suportando. Aí tem aquele debate. O crente pode perder o espírito? Sim ou não? Não é o assunto de hoje, certo? Mas ele fica triste, ele fica apagado. E alguns creem que existe até a possibilidade dele se ausentar do crente. Aí o crente morreu. Sem o Espírito Santo. Vamos lá. Sem debates calvinistas e arminianos, certo? Irmãos, para a gente concluir, então nós vimos que você quer viver espiritualmente? Você não quer morrer espiritualmente? Então, tenha cuidado com a fé. Cultive a sua fé, deixe o Espírito Santo fortalecer a sua fé cada vez mais. Como o irmão Gilson falou, né? Não olhe para os homens, olhe para Deus, tenha fé em Deus. Para a gente concluir, a fé é indispensável, 3 vezes, né? A fé é indispensável para a salvação,
A fé é indispensável para vivermos, não apenas no futuro, mas também no presente. E para concluir, a fé é indispensável para quem deseja agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Que texto maravilhoso, irmãos. Hebreus 11 é o capítulo do amor, não. O capítulo da fé. Cheia de exemplos de fé. Homens dos quais o mundo não era digno. Já pensou? A Bíblia diz isso. O mundo não era digno desses homens. Deus pode dizer de você, rapaz, o mundo não é digno de você. Você tem tanta fé que não era nem para você estar aqui. Eita, que elogio, né? Hebreus 11, 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador dos que o buscam. Irmãos, o que é que pode ser mais importante para o servo de Deus do que agradar a Deus? Tem algo? Ontem nós estávamos na Serra da Taquara e o irmão Jonas estava falando sobre uma situação em que ele fez um compromisso com Deus e para agradar alguém ele quebrou o compromisso com Deus. E ele estava dizendo como ele ficou triste com isso, né? Como isso trouxe uma consequência ruim para ele. Como é que pode, rapaz? Quebrei um compromisso com Deus para agradar alguém. Como isso é desagradável, né? A gente, às vezes, deixa de agradar a Deus para agradar o próximo. E isso não é bom no nosso coração. Sabe por quê? Porque não existe nada mais importante para um crente do que agradar a Deus. Ser feliz é a coisa mais importante do mundo? Se você está procurando felicidade, sabendo que isso vai desagradar a Deus, você está procurando no canto errado. Porque felicidade só vale a pena se for agradando a Deus. Exatamente. Bem-aventurança mostra felizes os que choram, felizes os mansos. Felicidade verdadeira só existe em Deus. O resto é sorriso amarelo, né? Irmãos, e o que é que mais nos impede de agradar a Deus? Você sabe? O que é que mais nos impede de... O que é que mais desagrada a Deus no ser humano? O que foi que mais desagradou a Deus no povo de Israel? Primeira Coríntios 10 e 5 diz que Deus não se agradou da maioria deles. Já pensou Deus pegar o povo assim, colocar num pacote e dizer, ei, vocês, a maioria de vocês não me agrada. E o que foi que o povo fez para não agradar a Deus? Falta de fé. Por que Josué e Caleb entraram na terra prometida? Deus diz, porque eles creram na minha palavra. Vocês tudo duvidaram. Claro, como a gente acabou de estudar. Fé e obras caminham juntos. Fé e obediência caminham juntos. Não tem como separar um do outro, né? Só que um vem primeiro, o outro vem depois. Certo? Por que foi que Jesus se irritou com os discípulos, irmãos? Jesus subiu o monte em Marcos 9 e 19. O monte da transfiguração. Lá ele se transfigurou, conversou com Moisés, conversou com Elias. E quando ele desce, ele vê uma discussão. E ele se aproxima. Vocês estão conversando sobre o quê? Não é porque eu trouxe meu filho para os teus discípulos expulsar o demônio dele e eles não conseguiram. Eita, que Jesus diz, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou suportar vocês?
Incredulidade desagrada a Deus. Alguma vez você já se irritou com alguém porque esse alguém não estava demonstrando fé? Negócio para dar raiva, né? E nós que somos humanos, nos sentimos assim. Imagina Deus. Mas que pode, rapaz? Fulano de tal já está há 15 anos no Evangelho, lê a Bíblia, lê os milagres, lê o poder, e está duvidando porque não chegou a comida ainda, está duvidando porque está doente. Como é que Deus se sente, irmãos? Deus não se agrada, né? Exatamente. Verdade. Você marca um horário e a pessoa duvida que você vai chegar no horário. Você fica ou não fica com raiva? Nós somos pecadores. A gente tem raiva quando alguém duvida da gente. Deus é perfeito, nunca falhou, poderoso. Como é que Deus se sente quando a gente duvida dele? Fica feliz? Fica nada, fica triste, desagrada a Deus, né? Estavam perdendo a fé. Estavam perdendo. Estavam perdendo. Ainda tinha um resquíciozinho de fé, mas estava morrendo. Para Sardes, ele diz que já eram mortos, né? No sentido figurado. Irmãos, para a gente concluir aqui, nesse versículo tem duas afirmações muito impressionantes. Primeiro, é impossível. O que é impossível? O que é impossível aqui nesse versículo? É impossível agradar a Deus sem... E por que a gente se ilude achando que pode? É impossível agradar a Deus sem fé. Fé não é um acessório. Fé é necessária. E ele diz... É necessário. O que é necessário? Que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o... Então, primeiro, eu tenho que acreditar em quê? Que Deus existe, que Ele é real. Mesmo que não esteja vendo, Ele é. No grego, Ele é. Ele é. Segundo, eu tenho que crer que Ele recompensa quem o busca. Eu não vou buscar Deus se eu não tiver certeza que vai valer a pena. Por isso tem gente que não busca, porque acha que não vai valer a pena. Mas eu só vou fazer isso se eu tiver certeza. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Eu tenho que ter essa certeza, né? Será que recompensa mesmo, Gilson? Pronto. Eita Deus, é assim que se responde. É assim que o diácono fala, né? Eu creio e Deus vai recompensar. Mesmo que não seja isso que a gente esteja vendo no momento. Porque Deus envia a bênção, mas Ele não diz quando chega. Vai chegar, não vai? Mas Ele não diz quando. Eu tenho que crer que Deus vai recompensar aqueles que o buscam, mesmo que eu não esteja vendo. Isso nos leva ao primeiro versículo, irmãos, que traz a definição bíblica de fé. O que é fé? O pastor falou tanto de fé hoje, e o que é isso? O autor responde: ora, a fé
Hã? A fé é o quê? Vocês ficam olhando para mim por quê? Se nós estamos lendo o versículo, pois olhe para a Bíblia. Olhe para mim não. Olha para a Bíblia. Ora, a fé, olha para a Bíblia. Vocês ficam só esperando, né? De graça, o pastor vai responder. Sejam bereanos, confira aí. O que é a fé? Ah, porque tem traduções diferentes, né? Então eu vou ler na minha e vocês olham para a de vocês, tá bom? Não olha para mim. Eu mando não olhar e vocês olham. Ora, a fé... Vou ler. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ô, definição maravilhosa, né? Certeza do que eu estou esperando, convicção do que eu não estou vendo. Isso aqui não é para os fracos não, viu? Isso aqui é para os fortes. Como é que eu vou ter certeza do que eu ainda não tenho? Como é que eu vou ter convicção do que eu ainda não vejo? Eu preciso ter fé que esse púlpito existe? Não, porque eu estou tocando nele, eu estou vendo. Mas eu preciso ter fé que existe um portão, porque eu não estou vendo. Então, fé é direcionado àquilo que eu ainda não tenho, estou esperando. Fé é relacionado àquilo que eu ainda não vejo, mas eu estou imaginando. Pelos olhos da fé, como a gente diz, né? Pelos olhos da fé eu já estou vendo. Isso é comum no seu dia a dia? Aqui cabem algumas perguntas, irmãos. Escute. Como você tem esperado por aquilo que Deus prometeu? Como você tem esperado por aquilo que Deus prometeu? Você crê que Deus fez promessas para você? Você está esperando por essas promessas? Com fé? Em que fatos você tem confiado mais? Nos fatos que se veem ou nos fatos que não se veem? Qual é a nossa tendência? É confiar no que eu estou vendo. Eu não estou vendo nada disso acontecer, né? Pelo que eu estou vendo... O crente não fala assim não. O crente diz, pelo que Deus prometeu, pelo que está escrito, pelo que está registrado, pelo que Deus mostrou que Ele é assim que o crente tem que falar, né? Para de confiar na visão física, porque ela engana. Poderíamos contar quantas pessoas tem aqui hoje e nós íamos errar, porque podemos contar as que nós estamos vendo. Mas os seres invisíveis que estão aqui ao nosso redor, você tem noção de quantos são? E pastor, e tem? Lê a Bíblia, que ela vai dizer que tem. De vez em quando ele mostra, né? Um homem de branco andando no meio da igreja, né? Às vezes é conversa do pregador, mas às vezes é verdade. Estamos rodeados de anjos. Em que áreas... Eu li hoje na rede social, alguém compartilhou, e eu achei interessante essa versão de 2 Coríntios 4:18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Como é que eu fixo o olhar naquilo que eu não vejo? Pela fé.
Para concluir, em qual área da tua vida você tem perdido ou não tem demonstrado fé? Em qual área da tua vida você tem perdido ou não tem demonstrado fé? Recebi hoje, e vou compartilhar com vocês, seguinte mensagem. Hoje é 1º de setembro, começo do mês, né? É tempo de florescer. Setembro, seja bem-vindo. Que comece com fé e termine com bênçãos. Vamos começar setembro com fé? Hoje é 1º. Vamos aproveitar. 1º dia da semana. Eu vou tomar uma decisão. Esse mês vai ser diferente. Porque eu vou começar com fé. Vou começar confiando em Deus, como eu não estava no mês de agosto. E vai ser diferente, porque Deus vai agir de forma diferente. O fruto do Espírito é fé, que produz fidelidade a Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado mais uma vez pela Tua palavra e por esse assunto, Senhor, que ao mesmo tempo que nos conforta, também nos confronta. Porque todos nós, Senhor, somos que nem Abraão, lutando para ter fé, Senhor. Muitas vezes falhamos, pedimos perdão, mas não queremos permanecer no erro, na falha. Queremos confiar, Senhor, e que essa confiança gere esperança, gere desejo de esperar pela vontade do Senhor. Pai, abençoa a todos nós, ser com todo este dia, culto de ceia, logo mais à noite. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe.